estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos à gravação do programa Café Filosófico CPFL, um programa de cultura do Instituto CPFL. Hoje daremos continuidade ao módulo do mês de outubro, Fragmentos da Democracia, Jornadas de Junho, no Brasil, que tem curadoria do sociólogo pesquisador da USP, Demetrio Magnoli. No programa de hoje teremos o jornalista Eugênio Bucci, que irá tratar do tema No Espelho dos Meios de Comunicação. Eugênio Bucci é jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, é autor de diversos livros, como A Imprensa e o Dever da Liberdade, e em Brasília, 19 horas, sobre ética e imprensa. Brasil em Tempo de TV, e alguns deles vocês poderão encontrar aqui na nossa parceira Livraria da Vila. Após o encontro, o palestrante estará respondendo às perguntas de vocês, portanto, vão pensando nisso. E, sem mais, vamos chamar ao palco o convidado de hoje, Eugênio Bucci. Vamos recebê-lo. Um aplauso e boas-vindas. Boa noite. Muito bom estar em Campinas, apesar do trânsito, que foi quase que intransponível. Melhor ainda estar na CPFL, sob a direção, a CPFL Cultura, sob a direção do Augusto Rodrigues. E melhor ainda estar num ciclo organizado pelo meu amigo Demetrio Magnoli, amigo de 30 anos. Ele vai dizer que ele só tem 32. Mas... Bom, eu separei umas fotos para começar e queria saber se dá para entrar. É isso. E aqui eu vou controlando a sequência. Separei umas fotos, apenas preliminarmente, eu gostaria de alertar, porque me interessa muito mais e me cabe muito mais tratar da ordem da representação do que se passou. Como vimos, como isso nos viu, e com que lentes nós lemos, deciframos, por que razões nos assustamos. E para começar, eu gostaria de convidar vocês a olhar rios de pessoas, rios humanos nas cidades do mundo. Começando por Pequim, pela Praça da Paz Celestial, isso 1989. Gostaria de convidar vocês a refletir em torno do que são essas massas, essas inundações que ocupam as ruas da cidade. Eu olho essas fotos e fico pensando na roupa dos homens. Vejam que elas são relativamente parecidas. É uma massa humana que praticamente não distingue os indivíduos. E isso terá uma importância crucial aqui. Essa foto que ficou muito famosa e acabou virando um símbolo dessas manifestações da Praça da Paz Celestial, põe em evidência um indivíduo contra um sistema, contra uma força militar. Talvez o que tenha sido fotografado aqui seja exatamente isso, a força do indivíduo. Só que esse indivíduo não é um humano sozinho. Ele representa a multidão. E com essa força, ele interrompe o fluxo
do tanque de guerra. Vamos mudar para Seattle, 10 anos depois. Isso é uma capa da Newsweek. A batalha toma a cena na notícia. Eu adoro essa imagem porque os megafones estão quase que numa luta de espadas e representam a oposição de dois discursos, né? Um é o discurso que quer dizer permaneçam em ordem, e o outro, na boca do manifestante, talvez queira dizer saia daí. As faixas, como na Praça da Paz Celestial, elas querem dizer alguma coisa para o mundo inteiro. E nesse ponto, nós já temos um primeiro elemento para uma reflexão em torno do que querem dizer essas manifestações. Algo de inicial, que já dá para ter como certo, é: elas querem o olhar do mundo. Elas afluem para onde está o olhar do mundo. Elas entram em cena, e isso não é apenas uma frase de efeito. Já aqui, as pessoas começam a ir para as manifestações com a consciência de que se dirigem a uma sessão de fotos. As manifestações se dirigem para as câmeras, para as objetivas dos fotógrafos. Olham para os que registram como aqueles que levarão a notícia para longe. E alguns outros elementos que depois passarão a fazer parte de uma iconografia, de uma cenografia, parte da indumentária, do gestual, da linguagem visual, tudo isso já está aí. A cena do confronto, que atrás estava apenas com o megafone, mas que na capa da Newsweek já não é só o megafone, aqui nós vemos um pouco melhor, nós podemos ver claramente como uma cena de enfrentamento de discursos. Só que ali no megafone era com palavras, agora isso se processa com imagens. O jeito com que se vestem os policiais e o jeito com que se vestem os manifestantes passa a significar uma série de coisas. E coisas não tão simples, não tão óbvias, não tão diretas. Praça Tahrir, Egito. Aqui é o próprio Nilo que desce numa manifestação política. Vejam a imensidão de pessoas. Outra vez, elas ocupam elementos que são elementos sígnicos. Nós vamos ver, já vínhamos vendo desde antes de Pequim, que as multidões, quando vão para as ruas, tendem a alvejar signos que representam uma ordem, de um jeito ou de outro. O sentido é quase sempre aí inequívoco. De um jeito positivo, isso se manifesta quando esses rios se apropriam de elementos sígnicos que esses rios querem tomar para si como sendo seus, como sendo aqueles que os identificam.
Nós veremos isso com muito mais clareza nas manifestações brasileiras. Mas o mais interessante é o sentido negativo, quando essas multidões se dirigem contra elementos sígnicos que precisam ser quebrados, removidos, ultrapassados, superados. É como se essas multidões falassem por imagens. Eu disse que elas têm consciência de que se dirigem a uma sessão de fotos. Eu disse que elas têm consciência de que estão indo no limiar de ser vistas por todo mundo. Mas elas também estão escrevendo com imagens o que elas querem dizer com palavras. Tomando conta de monumentos, subindo em cima de viaturas policiais, interrompendo o fluxo do dinheiro, da polícia. Elas querem dizer coisas com imagens. Praça Tahrir. Isso é uma das representações no Brasil. Como isso foi lido no Brasil? Por um tipo de olhar. Os indignados na Espanha. Outra vez, a mesma linguagem. E se nós tivermos um pouco de delicadeza, se nós investirmos um pouco em sensibilidade, um exercício de contemplação contra o que parece ser fogo puro e às vezes parece ser o forno de uma siderúrgica, algo bruto, violento, fumegante. Mas se nós nos afastamos um pouco para contemplar com calma, nós vamos vendo que essa linguagem é mais elaborada, mais rebuscada do que normalmente deveria ser. Eles falam a mesma língua, e o que é interessante é que são coisas absolutamente diferentes. Eu posso dizer, com segurança total, que não há nada em comum entre o que aconteceu na China, o que aconteceu na Primavera Árabe inteira, o que acontece com os indignados, o que vai acontecer na Grécia, que é uma coisa que eu gostaria de mostrar. Mas, ao mesmo tempo, há muita coisa em comum. O que não há em comum? Há levantes contra regimes totalitários, contra governos autocráticos, contra ditaduras em que não há separação entre Estado e Igreja. E há levantes contra governos democráticos. E aí, alguns contra regimes ou contra orientações de políticas públicas à direita, e outros contra governos que se reivindicam da esquerda. Essas manifestações todas, elas são de esquerda ou elas são de direita? Eu digo que esse tipo de categoria, muitas vezes, será insuficiente para entender os denominadores comuns. Nisso, muitas delas são diferentes. E nisso o Brasil mostrou que há, inclusive, passeatas contraditórias dentro da mesma passeata. Mas um denominador comum, ou vários, começam a se desenhar. Eu vou esboçar um pequeno denominador comum que depois se desenvolverá um pouco mais. Esses rios de gente que inundam as grandes cidades em certas ocasiões podem ser lidos na sua linguagem complexa como um transbordamento de energias
que não encontraram canal para dialogar com os seus respectivos estados. São estados diferentes? São governos diferentes? Sim, mas são estados, são aparatos públicos, são máquinas de administração pública, que não conseguiram abrir canais num determinado momento para demandas, reclamos, aspirações ou denúncias que estão dispersas, dissolvidas, difusas na sociedade civil. Às vezes uma sociedade civil embrionária, às vezes uma sociedade civil completamente amadurecida. Segundo passo, essas multidões que vão às ruas porque transbordaram ao não encontrar os canais para dialogar com seus estados, elas querem alguma coisa a mais. Mas são coisas diferentes. Em comum, elas querem uma velocidade da máquina do Estado em dar respostas, em encontrar diálogo. Terceiro passo, há um confronto entre duas temporalidades. Uma temporalidade, a que vem se desenvolvendo vivamente dentro de sociedades civis, de vários níveis, de vários continentes, de vários países. A segunda temporalidade, a temporalidade do Estado, que anda a passos lentos diante dessa velocidade. Então nós temos aí linguagem, multidões que são resultado de um transbordamento, e multidões que vêm de uma temporalidade que não consegue um contraponto no Estado. O Estado é muito mais lento do que o processo pelo qual se conformam essas multidões. Então nós temos que, em todos esses países, em comum, há um descompasso entre o tempo da sociedade civil e o tempo do Estado. Los indignados. Falando sempre para as câmaras. Cada vez mais falando para as câmaras. Outra vez, os fotógrafos são atraídos, quase que imantados, pela cena em que a repressão enfrenta a multidão aparentemente desarmada, às vezes um pouco mais armada do que essa aí. Grécia, o cenário é parecido, mas um pouco mais dramático. Vejam que a coreografia ganha requintes, mas é basicamente a mesma. Isso é um teatro. O que não significa que seja vazio, que seja uma plasticidade fútil ou momentânea, mas isso é um teatro, pensado como um teatro, acontece como um teatro, assim como a guerra ou a política podem ser um teatro. Isso é o teatro das manifestações de rua, que se incorporou grandemente ao nosso cotidiano. Em Wall Street, o jogo dos signos ganha alguns momentos muito mais elaborados. Vejam essa imagem que claramente já corresponde a um nível de elaboração discursiva que não precisa se valer de palavras. Talvez ele queira dizer que o capital calou a boca da juventude, talvez que o dinheiro oprime a democracia. Algo por aí, nós não vamos errar. O anônimo, o personagem da internet, no meio do acampamento. Outro lugar comum,
várias manifestações se desdobram em acampamentos que duram um pouco, dura menos, dura mais. Tivemos isso até aqui no Rio de Janeiro, nas cercanias do apartamento do Bernardo Cabral. Olha o que eu ia falar. É o outro Cabral. Não é o Cabral do Jorge Ben, é o Cabral, governador do Rio de Janeiro. Tivemos acampamentos também na porta da Prefeitura de São Paulo. Aqui eu quero parar um pouco antes de seguir com essas imagens. Eu disse que elas põem signos em confrontos. E eu pedi para vocês acompanharem essas imagens comigo de forma um pouco indolente, contemplativa, sem querer intervir, sem querer interromper, deixando as imagens passarem pelos nossos olhos. É claro que aqui são apenas fotografias, mas é isso o desafio que muitas vezes o mundo nos lança. O que esse desaguar de coisas está falando? O que ele quer dizer, às vezes mesmo sem saber o que quer dizer? Não será difícil, se nós nos permitirmos esse tipo de afastamento, começar a conversar com esses rios, começar a entender um pouco melhor qual é o discurso que está lá. Ou, se vocês quiserem, qual é a estética que foi posta em marcha por isso tudo. Desde um bom tempo, o poder se organiza como espetáculo. Desde um tempo que também é bom, mas é menor que esse primeiro, os partidos, as mercadorias, as religiões e as manifestações, além da ciência, do futebol e até das palestras, vejam o meu microfone de Sandy Júnior, se articulam como espetáculo também. Ora, se o poder é espetáculo e eu me dirijo ao poder, eu vou lutar com essas armas também. Mas, paremos um pouco mais. Eu disse também que há uma contraposição entre a temporalidade do Estado e a temporalidade da sociedade civil. Isso agora é preciso desenvolver um pouquinho melhor. Para desenvolver um pouco melhor, eu vou usar duas expressões estranhas para vocês. A sociedade civil se move hoje dentro da instância da imagem ao vivo. Enquanto o Estado se deixou organizar até hoje segundo a instância da palavra impressa. O poder é espetáculo. O poder é imagem ao vivo. Mas a máquina do Estado tem a sua lentidão um pouco mais lenta do que deveria ser para dar vazão à serenidade, à prudência e à justiça. Sim, a justiça, a prudência, a serenidade requerem um passo mais curto. Mas não tão curto e não tão lento como tem acontecido. Eu disse que o Estado se deixou organizar segundo a instância da palavra impressa. O que isso significa? Os Estados nacionais que nós temos aí, Estados Unidos, a Itália, o que nós quisermos, foram conformados e gerados por esferas públicas que se comunicavam
segundo um certo padrão tecnológico. O que gerou o consenso em torno do qual foi possível a unificação dos estados numa federação nos Estados Unidos foi uma forte, bem articulada campanha de artigos de jornal que convenceu a sociedade de que aquela seria a melhor forma. E eles levaram essa. Artigos de jornal, jornal impresso, em papel, jornais diários, jornais que se renovam a cada 24 horas, no tempo cíclico que coincide com o tempo do dia e da noite, da volta da Terra em torno do Sol. Foi assim que o imaginário nacional foi construído em todos os países. Não por acaso, os estados herdaram ritos dessas instâncias, a instância da palavra impressa. Até hoje, uma decisão do governo precisa estar publicada no Diário Oficial, que é diário, é de papel, para ter validade, para entrar em vigor, para ter vigência. Até hoje. É claro que certas decisões de Banco Central etc., acontecem mais rapidamente, mas depois virá lá alguma coisa de Diário Oficial dando validade retroativa para aquilo lá. Nas manifestações de junho, eu ficava impressionado e me divertia. Um grupo de alunos da USP, eventualmente alunos meus, convocava uma manifestação em 3 dias, em 4 dias. A presidente da República precisou de algumas semanas para falar com o marqueteiro, para ir à televisão, convocar uma constituinte exclusiva que daria no ano seguinte vazão para uma demanda que ninguém tinha feito. E depois falou que não ia dar para fazer bem aquilo daquele jeito. O descompasso entre o ritmo de uma coisa e o ritmo de outra chega a ser hilariante. Qual é a instância da imagem ao vivo? A instância da imagem ao vivo é aquela da televisão ao vivo, é aquela das palavras da internet, é aquela que não depende mais da atualização cíclica em intervalos de 24 horas. Uma opinião hoje se conforma em coisa de 3 horas, de 4 horas. Sim, o poder é espetáculo, o poder é propaganda, nada mais desenvolvido do que a marketagem política de hoje. Nenhuma rubrica do orçamento público cresce mais do que o investimento em propaganda oficial. Mas a máquina do governo resiste lá atrás, paralisada nos ritos da instância da palavra impressa. O grande problema, ou a origem do grande descompasso que vai se verificando nos contrastes trazidos à luz por essas manifestações, é um problema de limitação de temporalidade do Estado como conceito, independentemente do caráter ideológico das manifestações, independentemente da natureza política desse ou daquele governo, desse ou daquele Estado. O conceito de Estado terá que passar por uma modernização, e o termo não é bom, muito mais rápida do que o que se está pensando. Nós não estamos falando aqui de reforma política, de lista fechada de partido, pelo amor de Deus. Posso continuar com as imagens para mostrar um pouco de confronto de signos. Isso é o Greenpeace. Poucas organizações se especializaram tanto no que os artistas de 30 anos atrás chamariam de intervenção urbana,
como Greenpeace. Nesse caso, eles estão se apropriando do que eu chamaria de um atrator de olhar, que é o Cristo Redentor, mas eu poderia dizer também um extrator de olhar, porque se trata de extrair olhar e transformá-lo. Assim como no século XIX se falava da extração ou da exploração de trabalho, o espetáculo tem a característica de usar olhar como força de produção. O Greenpeace se apropria de um atrator de olhar e sobre ele coloca o seu recado. Isso inevitavelmente vira notícia. Isso é uma forma de ingresso no centro do olhar, que aí não é o Cristo Redentor, mas o que as pessoas grosseiramente chamam de mídia. Os confrontos dos barquinhos infláveis com os grandes navios para reconstruir, destruir, reescrever discursos também foi um expediente muito utilizado pelo Greenpeace. Pare com o comércio de carne de baleia. Vejam que a figura frágil aparece como quem pode parar a grande máquina, numa reedição daquela cena da Praça da Paz Celestial em Pequim. Essa é muito impressionante. Contra a caça das baleias, outra vez. Ou essa. Aí nós temos Ronald McDonald, Ronald McDonald, que chama o boneco do McDonald's, sendo queimado. E não me importa que se os manifestantes têm razão, se não têm razão, o que eu estou fazendo é uma salada ideológica, mas não faz a menor diferença. Eu quero colocar em relevo a linguagem, o discurso. Todos são doutores na mesma forma de discurso, que garante, eu repito, o ingresso para o centro do olhar mundial. Assim eu me dirijo ao mundo, e com imagens eu falo. É claro que ninguém tem nada contra o palhaço da lanchonete do McDonald's. Isso não está em questão. O único fator de infelicidade dessa figura é que calhou do signo ao qual ele está vinculado representar, aos olhos dos manifestantes, um modo de produção, ou uma ordem mundial, ou um centro de poder que precisa ser questionado e precisa ser mudado. Isso é um jeito de dizer, eu não quero você, mas vejam até onde isso chega. E aí nós vamos chegando no que aconteceu no Brasil. Uma das características das manifestações brasileiras foi o forte apelo da bandeira nacional. O povo se vestiu de pátria na rua. É interessante porque a pátria talvez seja um signo um pouco mais defasado em relação a outros que foram postos em marcha por essas manifestações. Mas, pela contradição, havia um sentido na apropriação dos símbolos nacionais pelos manifestantes. Qual a contradição?
eles se voltavam um pouco selvagemente contra conduta de políticos, contra indiferença de instituições públicas, contra insensibilidade de autoridades, tentando dizer: vocês não são o país somos nós, vocês são usurpadores, vocês não prestam os serviços públicos condizentes. Nesse sentido, é que as multidões precisavam se dizer donas da bandeira nacional, precisavam dizer que se irmanavam em torno da bandeira nacional, que aquilo lhes dava alguma unidade discursiva. Era até comovente ver que nos jogos da Copa, que acontecia no mesmo mês de junho, as pessoas dentro dos estádios vaiavam as autoridades, invariavelmente, e cantavam o hino nacional além do protocolo. O protocolo tem o hino executado apenas pela metade, vocês já observaram isso, né? As cornetas lá, tá, parará, pará, 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 acabou, acabou. Só que a letra é maior do que aquela música. A letra pede a segunda volta. E as pessoas nos estádios quebravam o protocolo e cantavam o hino nacional até o final a plenos pulmões. Até eu, que não gosto muito dessas coisas, me deixei comover. As multidões queriam dizer que eram donas do país e que aqueles que estavam lá encarregados de administrá-lo não estavam fazendo um bom serviço. Aqui cabe um pequeno parênteses. Se nós fôssemos comparar nas manifestações de junho, aqui no Brasil, junho de modo estendido, né, porque isso foi até agosto, e tem gente que diz que vai até hoje. Eu teria alguns senões, mas podemos admitir. Um junho expandido. Se nós fôssemos comparar esse junho com maio de 68 em Paris, nós teríamos que observar que, em maio de 68, algumas palavras de ordem colocavam em xeque o próprio poder. Para que o poder? Esse poder não nos quer, vamos para um poder com imaginação, a imaginação ao poder. Tudo isso era questionado, aberto. O código do poder seria, assim, desmontado em maio de 68. De novo, não importa se de modo coerente ou não, mas a pegada era diferente. Em junho de 2013, eu posso até dizer que nós tivemos manifestações que não queriam questionar o poder até o limite. Posso até dizer que eram manifestações nesse sentido alienadas, eram passeatas PROCON. Falavam apenas que o governo não está trabalhando direito. Eu quero devolver o meu voto, eu quero o meu voto de volta, eu quero que vocês trabalhem melhor. Pondo até na dianteira uma formulação que poderia ser sintetizada da seguinte maneira: os manifestantes não eram candidatos a exercer o poder no lugar dos que lá estão. Eles eram candidatos a cidadãos e queriam ser tratados como tal. Os que estão no poder, ou que trabalhem direito, ou que deem lugar para outros. Tanto que uma das razões da perplexidade das autoridades era exatamente essa. Qual é a liderança? Se descesse um disco voador no meio das manifestações e o ET perguntasse a alguém, leve-me ao seu líder, esse alguém talvez não soubesse a quem levar esse ET.
não havia palanque nessas manifestações, não havia porta-voz, elas eram fluidas, mais ou menos como a esfera, o mundo da vida é fluido. E o poder, propriamente dito, a presidência da República, o governo do Estado, a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura do Rio, o governo do Rio de Janeiro, eles não sabiam o que querem essas pessoas. Eles querem o nosso lugar, eles querem o nosso partido, eles vão vir com outro partido. Não entendiam uma energia tão vigorosa de pessoas que eram apenas candidatas a cidadãs, candidatas a ser bem tratadas. Eu disse também que havia um caráter difuso, fluido. Não havia um palanque, não havia um porta-voz, um chefe. Aquelas pessoas todas não fizeram ensaios em assembleias dentro de sindicatos, não foram preparadas em cursinhos de partido. É como se elas tivessem caído das janelas dos prédios diretamente para a rua. Viessem de uma rotina, entre aspas, desengajada, e se tornassem protagonistas dos destinos políticos do país, e em questão de 2 dias, 3 dias. Como se tornaram ativistas essas pessoas que até outro dia não suportavam ouvir falar em política? O que houve? Outra razão de perplexidade das lideranças políticas convencionais. E o que houve não é tão difícil de explicar, com base nessa chave, a instância da palavra impressa contra a instância da palavra da imagem ao vivo. O mundo da vida, essa categoria pouco lembrada, não se confunde com a esfera pública, não se confunde com a sociedade civil. No mundo da vida se situam as vivências mais comezinhas, mais irrefletidas, menos problemáticas e menos problematizadas do conjunto das pessoas. O hábito de lavar a mão, o jeito de rezar um terço às 4 horas da tarde, o modo como alguém dobra a folha de alface no prato, as conversas sem pretensão se vai chover, se não vai chover, o fim de semana está chegando. O mundo da vida é, na verdade, a base última da existência humana. A partir dela, afluem outras categorias, como a esfera pública, como uma sociedade civil, articulada ou não, interrelação com o Estado, dentro de várias sociologias diferentes, nós temos articulações, às vezes com nomes diferentes, dessas mesmas noções. Com as tecnologias digitais, no entanto, próprias da instância da imagem ao vivo, as comunicações do mundo da vida ganharam uma velocidade insuperável. Melhor dizendo, elas ganharam a mesma velocidade que tem o fluxo de capital e o fluxo de informação pela imprensa profissional e o fluxo das comunicações, de toda a indústria das comunicações. Hoje, o que acontecia numa conversa entre 2 vizinhos pode ocupar olhos de milhões de pessoas em questão de horas. Então, a rapidez com que insatisfações populares podem eclodir aumentou muito. E o campo de intermediação do que não é oficial, do que não é esfera pública, do que não está institucionalizado, ganhou também muita velocidade, muita musculatura, muita densidade. De tal maneira que é possível, sim,
uma insatisfação difusa virá uma passeata vigorosa em questão de 4, 5 dias, de meses, ou mesmo de 1 ano ou 2, o que já é um tempo muito curto. Portanto, essas pessoas não caíram das janelas dos prédios. E também, pelo amor de Deus, não foram manietadas por uma inteligência misteriosa, subterrânea, que, como um cérebro do mal, ameaçou a paz da democracia. E também, vamos lá, de que paz que nós estamos falando. O que eclodiu foi o mundo da vida mediado pelas redes interconectadas. Um mundo da vida que funciona com uma tecnologia e com uma inteligência mais rápida do que aquela do Estado e do próprio aparato de repressão. Seguindo aqui. Essas são imagens que eu adoro. Esse dia, muita gente estava com medo, eu inclusive. Em parte, porque não dava para saber como ia terminar esse negócio. E em parte, porque isso aqui é verdadeiramente uma cena de filme de terror, feita para dar medo. Uma das fontes do repertório dessa linguagem é a indústria do entretenimento. E uma das partes da indústria do entretenimento são os filmes de terror, os games de terror, a linguagem do terror transformada em mercadoria. Vocês vão ver que coisa impressionante. Aqui, o fotógrafo enxerga esta cena quase que como uma cena de um filme como Resident Evil, por exemplo. Signos merecendo a fúria. Perguntas. Bandeira nacional. Como que nós carregamos o Brasil nas costas. O resto que pegue fogo. Vejam no alto da Folha de São Paulo o Resident Evil, que são os zumbis mortos-vivos que vão devorar o nosso mundo. Os caras tapadas, os black blocs, o black bloc. Eu queria falar um pouco do Caetano Veloso. Eu pensei que ele tinha se mascarado para depois atacar a liberdade de se escrever biografias. Mas não foi por isso. Vejam onde foi parar, segundo o Chico Caruso, onde foi parar o Anonymous da internet. O Cristo Redentor é pau para toda obra. Às vezes é um Judas. Todos os que disputam o olhar querem tirar uma casquinha do Cristo Redentor. Isso é maravilhoso, mas acho que não dá para ler o que está escrito. Ele diz algo assim: quando a injustiça é uma rotina, chegou a hora da revolução. E olhem a figura escoltado pela tropa de choque. Os black blocs. Os bancos. Epa. Isso é uma coisa que eles chamam de cosplay. Vocês já ouviram falar disso? Quem já? É a reencenação de uma cena de filme
pelos fãs desse filme no espaço público, mas bem que poderia ser uma manifestação. A linguagem é a mesma. E isso é a cena de um game do Resident Evil. Sobre o Caetano Veloso, que eu ainda gostaria de comentar um pouco mais, nós temos uma chave de leitura, e essa imagem me intrigou muito. Nós vamos publicá-la numa revista que eu edito, que está para sair nos próximos dias. Nós temos uma chave que seria a seguinte: trata-se de uma estratégia de mercado. Pode ser que a presença do Caetano Veloso nessa indumentária o aproxime de novas clientelas. E todos os músicos não têm como escapar de ser, ao mesmo tempo, comerciantes. Uma outra chave de leitura é que a máscara não mascara Caetano. Caetano tem olhos muito conhecidos. Nós todos sabemos que ali, por trás daquela camiseta, está um legítimo Caetano Veloso. Então, aquele é um jeito dele dizer que está com o direito daqueles que querem transitar sem mostrar o seu rosto, mas que ele, Caetano Veloso, diz claramente quem é. Nós falaremos mais disso aí. Mas vale a pena agora parar um pouco sobre o vandalismo. O que é a vertente mais violenta das manifestações? Além de inaceitável em todos os sentidos, o que ela quer dizer? O que ela consegue dizer que os manifestantes pacíficos não dizem? Por que é inaceitável? Entre outros motivos, porque as táticas violentas de manifestação estão esvaziando as próprias manifestações, estão expulsando grande número de pessoas que lá estariam. Houve elementos que levantaram suspeitas muito fundamentadas de que houvesse interesses dos órgãos de repressão no recrudescimento das manifestações violentas. Porque isso, de um lado, autoriza mais rigor no combate às manifestações, e, de outro lado, descredencia os insatisfeitos, os descontentes, que se acomodariam muito bem na pecha de vândalos. Portanto, estão desqualificados, descartados de um debate político sério. O vandalismo nas manifestações constituem, portanto, a pior doença que pode paralisá-las e que pode esterilizá-las. Mas é preciso ir além disso. Eu vi pessoas que não praticariam atos violentos aplaudindo a depredação de vitrines de banco. De algum modo, aquelas manifestações abrigavam atos exasperados
não reprimiam esses atos exasperados, que talvez representassem uma raiva difusa. Será verdade? Será que não? É uma pergunta. Mas é preciso ir mais além do que isso. O que é esconder o rosto para se manifestar? Eu sou a favor de esconder o rosto para se manifestar? Eu, Eugênio, sou contra. Sou contra porque, e falo isso para os meus alunos, porque eu sou de uma geração que conquistou o direito de mostrar o rosto para se manifestar. Eu fui a assembleias em que eu e meus amigos tínhamos medo de ser fotografados por fotógrafos que nós não sabíamos quem era, porque ainda havia agentes abastecendo com as fotografias das passeatas os bancos de dados da repressão. Até que descobrimos que podíamos mostrar o rosto, que não havia problema, e nos orgulhávamos de mostrar o rosto. Mostrar o rosto foi uma conquista da minha geração. Sou contra mostrar o rosto. Não mostrar o rosto. Sou contra. Mas, vamos voltar para a linguagem. A linguagem criou essa indumentária. Os setores radicais, os setores que consideram que pela palavra amena nada mudará. Os setores que, aparecendo diante das câmeras, já com aquela roupa, quererão dizer: eu estou aqui disposto a mais coisa do que só dizer meia dúzia de palavras de ordem. O aparecimento da roupa do Black Bloc já muda o caráter do que vai acontecer. E vamos mais longe ainda. A predileção das câmeras fotográficas pelas cenas de violência ratificam e quase que legitimam esse tipo de tática. É como se não houvesse uma gota de violência, não haveria notícia, e aqueles manifestantes não alcançariam o centro do olhar. Quem mais dá divulgação para os atos de violência? A própria imprensa que critica a violência. A saída, ela pode deixar de fotografar para deixar de encorajar? Dificilmente. Trata-se de uma das armadilhas, uma das muitas armadilhas do olhar. Nesse sentido, os Black Blocs e outras manifestações violentas são bem-sucedidos na estratégia de chamar a atenção, atrair o olhar. São problemas dessa era. E são problemas de difícil solução. Mas é preciso ir mais além ainda. Quem são os que cobrem o rosto para praticar depredação? São os meninos que quebram a vitrine do banco? Em parte. Ou são os deputados que no dia 28 de agosto se esconderam atrás do voto secreto, portanto, ocultaram a sua identidade para não cassar o mandato de um deputado preso, condenado e preso. Quem é que está usando a máscara para depredar a instituição pública? Eu digo, esses deputados depredaram a imagem da Câmara dos Deputados. Quem são os que escondem o rosto? Os meninos que jogam coisa lá no portão do Palácio dos Bandeirantes, conduta que eu reprovo, ou os militares que sumiram com Amarildo. E agora estamos começando a saber o que aconteceu. Começando, porque não há nada de conclusivo. Sumiram com Amarildo de forma em que esconderam a sua identidade.
protegidos por um conluio. Onde está a violência nesses casos? É preciso perguntar isso de forma ampla. Essa violência justifica que se quebre uma agência de banco? De jeito nenhum. Não justifica. Mas ela ajuda a entender até onde vai a extensão do que nós estamos chamando de violência. Pois bem, choques de temporalidades, instância da imagem ao vivo, energizando os movimentos da sociedade civil, contra um Estado lento, prisioneiro da instância da palavra impressa. Diante disso, nós representamos as manifestações de junho, às vezes como apoteose, às vezes como barbárie. Muitas vezes no mesmo telejornal. Gostaríamos, muitas vezes, que aquilo fosse, de fato, o despertar do Brasil. Com licença, perdoe o incômodo, estamos mudando o Brasil. O gigante acordou. Que lição de patriotismo. Aí vem a torcida e faz a maior arruaça, o maior vexame, a maior vergonha. Portanto, uma barbárie. É quase uma esquizofrenia de representação. O que isso representa? O que isso quer dizer? Outra vez, uma questão em aberto. Eu separei aqui, para fechar minha fala, umas outras imagens das manifestações feitas por um coletivo de fotógrafos de São Paulo, chamado Companhia de Foto, que são um grupo que não assina individualmente as suas fotos. E eles fizeram algumas imagens que vão ser publicadas agora na próxima edição da revista Zoom, do Instituto Moreira Salles, que me fez lembrar uma visão que eu tive quando eu era criança, deitado no quarto da minha casa, vendo pela primeira vez um raio de sol muito fino escapar da fresta da janela, cortar o espaço inteiro, e aí eu vi os grãozinhos de poeira flutuando no céu. No céu, que era o ar do quarto, a contraluz. Eles viravam pequenas estrelinhas. Foi a primeira vez que eu tive essa visão. E ficavam flutuando no espaço, como se tivessem um movimento próprio, como se tivessem vida, como se estivessem realmente acesos. Aquilo me fez pensar no movimento do ar, me fez pensar muitas coisas mais que não vêm ao caso, mas vendo essas fotos que iluminam um rosto no meio de tantos, e um rosto com uma expressão leve, sempre desarmada, como se tivesse vindo para ver alguma coisa nova e calma, eu encontro algo que eu também encontrei nas manifestações, que não é uma apoteose, que não é uma barbárie, mas de pessoas passeando por esse rio que invade as cidades e que talvez sonhe com coisas que a gente nunca imaginou. Olha que coisa delicada. Eu queria ter conhecido essa figura na passeata.
ou aquela lá no fundo? Parece um pouco um anjo do Wim Wenders. Não parece que nós estamos no meio de uma guerra, mas no limiar de uma outra coisa. Eu gostaria que as passeatas tivessem sido mais representadas com esse olhar. Muito obrigado. Obrigado, Eugênio, por esse presente, né, dessas imagens tão fortes, né, tão representativas, tão teatrais, né, como justamente foi falado. Então, obrigado pelas provocações. Acredito que agora todos vocês estão com vontade de participar. Levantem a mão. Serão atendidos. Aguardem algum segundo que a câmera chegue até vocês, porque estamos gravando tudo. Porém, vamos dar início à primeira pergunta, que é do nosso curador, né? O Demetrio Magnoli, que está aqui presente entre nós, mas vamos ter uma visão virtual dele. Tá bom? Então, vamos para a primeira pergunta. Recentemente, Caetano Veloso apareceu numa foto que se tornou rapidamente célebre no jornal O Globo, cobrindo o rosto com um pano preto, como um black bloc, né? A pergunta que eu deixo para o Eugênio Butti é a seguinte: qual é a mensagem escrita na foto de Caetano Veloso com o rosto coberto como um black bloc? Como você, Eugênio, lê essa foto? Como você sugere traduzir essa foto? Demetrio, obrigado pela pergunta. Eu já tinha falado alguma coisa. Eu também fiquei muito intrigado com a foto. Achei que tinha muita coisa lá. E nesse sentido, as provocações do Caetano são sempre bem-sucedidas. Mas eu disse do corte comercial. Não pode ser desprezado um corte comercial. Eu queria tocar em outras coisas. Com uma foto, ele consegue dizer muito. E a coisa na qual eu queria tocar é essa interrogação. Por que com uma foto ele consegue dizer muito? Cuidado, não se trata de dizer uma foto vale mais do que 1000 palavras, porque não é isso. E depois uma foto não vale mais do que 1000 palavras. Às vezes não vale mais do que nenhuma. E existem palavras que valem mais do que 200 milhões de fotos. Então não é por aí. Por que ele consegue dizer? Porque ele está operando signos. Signos que são como palavras. As imagens hoje se comportam como palavras. Elas conseguiram criar uma arena pública global. Há quem fale em sociedade civil global, e é tranquilo demonstrar como isso é pertinente. E para haver uma sociedade civil global é preciso que haja uma intercomunicação ali. Ela não se opera apenas com palavras, ela se vale de imagens. As imagens alcançaram um estatuto pelo qual se pode articular discurso. E essa foto, Caetano Veloso, é um discurso. É um discurso de apoio a uma forma de representação, ou de apresentação, ou de ação. É um discurso na fronteira. Nós não podemos dizer que ele está apoiando a violência, mas ele está apoiando um tipo de manifestação que flerta com a clandestinidade, que flerta com o outro lado da lei.
que não quer ser capturado e nem enquadrado pelo ordenamento repressivo, e que diz que esse ordenamento repressivo pode não me representar. Eu posso transitar sem dizer quem eu sou. Essa questão é muito mais ampla, porque um dos pontos mais sensíveis da discussão em torno do marco civil da internet, no Brasil e em todo lugar, é o direito de navegar sem se identificar. Eu posso ter o direito de transitar sem me identificar. Isso não necessariamente representa um apoio a práticas violentas. Pode representar um oportunismo político, sem dúvida nenhuma. Mas pode representar também uma nova potência estética, elaborando uma estética que, eu insisto, está nas manifestações. Elas se ordenam como uma realidade estética. O que também pode ser muito mais discutido. Dizer que elas são uma realidade estética não significa reduzi-las a isso, mas significa ter a abertura para saber que nelas existe também essa dimensão. E de resto, eu acho que essa foto não é contraditória com outros movimentos do Caetano Veloso. O que é contraditório com outros movimentos do Caetano Veloso foi a manifestação, a que eu fiz alusão há pouco, de apoio à ideia de se proibir biografias não autorizadas, ou de facilitar os procedimentos jurídicos que poderiam silenciar biógrafos de biografias não autorizadas. Isso é totalmente incompatível com a própria biografia do Caetano, que ganhou sua grandeza cantando "É proibido proibir". Meu nome é João. Obrigado. Obrigado. Pelo que nos informou. E eu tinha muitas perguntas, mas agora que falou no Caetano Veloso e no proibido proibir, eu vou começar por aí. Eu sou mais Tom Zé, sabe? E no proibido proibir está implícito a mesma coisa que faz proibir. Naquele tempo, obviamente, estava a União Soviética aí e proibia-se do mesmo jeito que se proibia em qualquer ditadura. E o Caetano Veloso, acho que não prestou atenção a esse detalhe, né? Que proibir leva uma moral tão mais forte ou pior que a outra. Claro. Não é? A máscara do Anonymous, coincidentemente ou não, ela é igualzinha a uma que figura na capa de um livro de um escritor nigeriano sobre o país dele e a influência da Inglaterra e da colonização, e chama-se O Mundo se Despedaça, em que as máscaras para a cultura negra têm um significado muito especial e ajudam os mais velhos a orientar as gerações mais novas com o reforço das entidades para transmitir o conhecimento e os comportamentos. E essa máscara é usada, normalmente, na África, como sentido de tirar sarro, né? Não no sentido de se esconder ou do medo. Entende? E aqui, quando a Dilma falou em plebiscito, aliás, tem outro detalhe também, em que nesse livro, o que amedrontava os negros era o fato dos brancos chegarem em cavalos de ferro, que nada mais eram que bicicletas, que era o meio de transporte em 1950, que é quando ele escreve o livro.
Não é? Aqui, me parece que tanto os movimentos como o processo de discussão caminham no mesmo sentido, sabe? Quando a Dilma propôs o plebiscito, todas as pessoas e os mais entendidos criticaram, salvo raras exceções. E o fato é que, para a reforma política, acabou-se vendo, em vez de ser o povo a discutir isso, os senadores e os deputados a tratarem do assunto. Não é? A pergunta é, até que ponto, não é, nós não estamos a incorrer no mesmo erro, não é? Preocupados em discutir assuntos e o espetáculo, em vez de realmente atacar o problema. Não é? Porque é impossível fazer-se uma reforma política com os agentes que lá estão a tratarem do assunto em vez de ser o povo. Era isso que eu queria saber a respeito da sua opinião. E, se puder, tenho mais perguntas para fazer. Muito obrigado, João, pela pergunta. Tentando responder muito objetivamente, a história da máscara é sensacional, você falou coisas que eu não conheço, mas tentando responder a pergunta objetivamente, eu estou muito convencido, saindo um pouco desse plano de leitura das imagens, de que a questão no Brasil é muito maior do que a reforma política segundo ela é desenhada habitualmente. Ao dizer que é muito maior, eu não pretendo pulverizar o objeto. E, portanto, se é muito maior, vamos fazer tudo e aí acabamos não fazendo coisa nenhuma. Entre não fazer nada e fazer reforma política, melhor fazer reforma política. Só que não se trata apenas, por melhor que seja a reforma política, desse rol de coisas. Não foi por isso que as pessoas foram para as ruas. As pessoas foram para as ruas, mas aí eu não tenho os elementos para fazer essa dedução com segurança, eu não fiz as pesquisas, mas as pessoas foram para as ruas, a ler pelas palavras de ordem, por causa da lentidão na justiça, por causa da podridão da saúde, por causa da violência dos transportes que são oferecidos, por causa do despreparo clamoroso da polícia militar. Há muito mais do que reforma política. E há uma imensa dificuldade de se compatibilizar a temporalidade da sociedade civil e a temporalidade do Estado. O Estado precisa, como eu disse, se modernizar muito aceleradamente. E eu disse também, eu uso a palavra modernizar, mas ela não é boa. Porque não se trata de tornar moderno o Estado. Se trata de torná-lo mais do que moderno. Mas modernizar é a palavra que é mais entendida. Então, as consultas públicas, as possibilidades de participação, que não querem dizer a instauração de uma democracia participativa radical, não é disso que eu estou falando, mas as possibilidades de participação rápidas, instantâneas, consultas habituais, isso tudo precisa ser assimilado muito rapidamente. O funcionamento é de outra ordem. Alguns falam que é algo como todo o poder ao Facebook. Eu seria radicalmente contra isso. As formas de comunicação, as formas de visibilidade postas pelo Facebook, muitas vezes são o oposto da democracia. Então, não se trata de um fetiche de tecnologias ou de redes sociais, mas o Estado precisa criar maneiras de tornar mais ágeis os seus processos, mais transparentes as razões das suas deliberações, mais fáceis de acompanhar. A justiça costuma dizer, como eu lembrei aqui, que a lentidão
combina com a prudência, com o equilíbrio, com a própria justiça. Mas nós estamos já há muito tempo num ponto em que a justiça, quando tarda, falha. Então, essas coisas é que precisam ser enfrentadas muito rapidamente. Eu poderia dizer de forma concentrada que há um problema de comunicação no âmago do Estado. E ele pode ser tratado como um problema de comunicação com categorias dos estudos da comunicação. Mas é por aí. Boa noite, professor. Aqui. Estamos transmitindo ao vivo este café filosófico pelo site do Instituto CPFL Cultura, onde internautas assistem online e participam do chat enviando suas questões e comentários. O senhor já abordou um pouco da questão do vandalismo, mas como chegaram muitas perguntas sobre esse tema específico, eu gostaria de citar o comentário do Edson da Silva, que diz que concorda com você em alguns pontos, mas acha que a grande mídia não faz essa análise como o senhor trouxe. Deram mais enfoque a um pequeno grupo de vândalos que estavam infiltrados e alguns comentários sem sucesso, como o do jornalista Arnaldo Jabor. O que você diz sobre os meios de comunicação que deram mais enfoque ao vandalismo do que aos motivos das manifestações? Olha, eu agradeço a pergunta do Edson, é muito bom poder dialogar em torno disso. Queria chamar a atenção para alguns aspectos. Eu tenho muita dificuldade com a categoria grande mídia. Eu paro para perguntar, o que é grande mídia? Vamos lá. Mídia é o plural de meios. E, na verdade, mídia é o aportuguesamento da pronúncia americana, mais do que inglesa, de uma palavra latina que quer dizer meios no plural. Os meios, no seu conjunto, são os games, são os outdoors aí na rua, são as capas dos livros que estão ali, é a publicidade, são os cursos à distância, são as novelas, os programas de auditório, os quadrinhos nos jornais. É uma infinidade de coisas, os filmes no cinema, os filmes no YouTube, os filmes nos canais pagos, os filmes nas locadoras. Tudo isso são os meios, tudo isso é a mídia. Nós estamos mergulhados no meio disso. Nós somos mídia. O Edson está falando da imprensa. A imprensa é uma instituição com ou sem tecnologia. É a instituição que mantém o exercício da liberdade de expressão e o atendimento ao direito à informação. Onde essas garantias fundamentais estiverem sendo exercidas, haverá imprensa aí. O jeito de dizer grande mídia para designar a imprensa carrega, muitas vezes, uma finalidade de macular ou de estigmatizar a função da imprensa, como sendo uma função de comércio e de dominação. O que gera um desentendimento da função democrática. E é muito bom, Edson, ter tocado nesse ponto, porque é por conta desse entendimento que nas manifestações repórteres foram agredidos de maneira fascista e viaturas ou carros ou vans representando empresas de comunicação foram depredadas de modo tão truculento. Pessoas trabalhando ali, não fazendo mal nenhum para ninguém, mostrando o que estava acontecendo, cobrindo o que estava acontecendo, foram injustamente agredidas. Por quê? Porque, num certo sentido, num desvio do signo, elas representam a grande mídia, que por sua vez representa o grande poder, que por sua vez representa o capital e o imperialismo.
E esse raciocínio está errado, e ele está errado e é desastroso. Vamos falar da imprensa? Vamos falar da imprensa. A imprensa é a instituição, como eu disse, que congrega um pequeno jornal, um pequeno blog de 2 pessoas e a News Corp do Rupert Murdoch. Podemos ter aí a imprensa, com opiniões diversas, com orientações diversas, mas onde houver o exercício da liberdade de expressão, trabalhando para atender o direito à informação, nós temos imprensa. Ela é esse encontro. A liberdade de expressão pode servir para a criação artística, para a defesa do culto religioso, mas onde ela está a serviço do direito à informação, nós temos a instituição da imprensa. E o direito à informação é o direito de saber sobre as coisas de interesse público. Como o governo governa, como a autoridade se move, como são feitos os negócios sobre os quais nós, cidadãos, temos o direito de opinar, sobre os quais nós, cidadãos, temos o direito de interferir. Isso é a imprensa. E aí, como a imprensa representou? A imprensa representou de muitas maneiras diferentes. O mídia ninja, nesse sentido, é imprensa. Embora, num outro sentido, ele seja parte de um movimento interessado nas próprias passeatas, é militante. Então, ele é menos subordinado ao direito à informação e mais orientado a um direito também, que é o de fazer propaganda de certas ideias. Isso não é ilegítimo, isso não é ilegal, mas isso não é essencialmente a instituição da imprensa. Mas, em muitos sentidos, o mídia ninja cobriu notícias, e cobriu notícias às quais os outros veículos não tinham conseguido chegar. O mídia ninja gravou imagens que foram exibidas com o crédito no Jornal Nacional. Isso é imprensa. O Arnaldo Jabor é imprensa, é uma opinião. Estava certo, estava errado, assim como o mídia ninja pode estar certo, pode estar errado. Nós estamos seguros onde houver um ambiente em que a discussão aconteça, em que o confronto das ideias seja possível e não desestruture as bases sobre as quais ele tem a sua sede. Ora, como a imprensa fotografou isso, eu mostrei fragmentos muito pequenos, porque eu não vim fazer aqui uma análise da imprensa, mas tentar refletir um pouco sobre as possibilidades da representação. E a análise da imprensa, ela, para quem quiser estudar, ela fornece passagens muito estimulantes. Por exemplo, no começo do mês de junho, quando as manifestações ainda estavam ganhando corpo, saíram editoriais em 2 grandes jornais de São Paulo, a Folha e o Estado de São Paulo, no mesmo dia, pedindo mais rigor para a polícia. Falando, mas que história é essa? As pessoas chegam e vão parando a Avenida Paulista, parando o trânsito na cidade. Como é que nós vamos fazer? Nesse dia, a polícia leu mal os editoriais e baixou o pau em cima dos manifestantes, promovendo um espetáculo de baixeza indigno da democracia brasileira, que depõe contra todas as autoridades, contra o Estado. No dia seguinte, a imprensa deu uma cobertura muito correta e muito ágil sobre o que estava acontecendo. E, ato reflexo, as manifestações ganharam um volume com o qual nunca tinham sonhado. A imprensa prestou ali um bom serviço na reportagem. Quer ver outra coisa? E eu escrevi isso várias vezes.
as palavras de ordem, as reivindicações das manifestações nasceram, na sua imensa maioria, de reportagens investigativas levadas a efeito por equipes de jornalistas profissionais, em redações profissionais e independentes. Transporte público. Aquela MP do Ministério Público, o descalabro dos estádios da Copa, tudo isso as pessoas sabiam, não era por causa de redes sociais, mas porque as redes sociais reproduziam reportagens de jornalistas profissionais em redações independentes. A imprensa abasteceu as manifestações. E assim como as manifestações tiveram esses episódios muito tristes de agressões fascistas a jornalistas, elas também tinham a consciência de que as câmeras estavam lá para registrar o que se passava e se dirigiam às câmeras como quem se dirigia a um aliado, a um igual. Eu vi isso também. Então eu digo para o Edson que, assim, precisamos estudar de forma tópica, localizada, circunscrita a um conjunto de variáveis que possamos dimensionar e das quais possamos ter um entendimento seguro da sua própria evolução, a conduta da imprensa. Isso está em aberto. A imprensa tem muito que melhorar, mas eu não acho que a categoria grande mídia nos ajude nisso. Acho que a categoria grande mídia não significa imprensa, muitas vezes significa o contrário. Ela não deve ser usada como sinônimo de imprensa. E acho que, no conjunto, a imprensa prestou um papel que poderia ser chamado mais de bom do que de ruim. Isso vale para a Praça da Paz Celestial, vale para Tahrir, vale para os indignados, vale para Occupy Wall Street e vale para o Brasil. Os nossos caminhos têm de ser o de fortalecer a instituição da imprensa pela crítica elaborada e sustentada da conduta da imprensa. Boa noite, professora Eugênia. Parte da minha pergunta já foi respondida, mas aí eu reformulei. E eu queria saber o que o senhor acha em relação do Estado e da interpretação dele desses signos, dessas avalanches sígnicas. Acho de quem? O Estado. Como é que o Estado... Será que o Estado está interpretando essas avalanches sígnicas? E o que ele tem que fazer para abarcar tudo isso e tentar resolver, na sua opinião? Tá. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que com isso a gente pode ir caminhando para o final. Não sei se há mais pergunta, não queria deixar sem resposta. Então, vou responder praticamente, rapidamente, a sua pergunta. Veja só, eu disse que o poder acontece como espetáculo. E com profissionais especializados nisso. Agora nós estamos vendo uma troca de farpas que nasce de um desses marqueteiros que gosta da palavra marqueteiro, declarou que gosta da palavra marqueteiro, que é o João Santana, que disse que a Dilma vai ganhar no primeiro turno porque nós vamos ver uma antropofagia de anões. Por anões, entenda-se Aécio, Marina, o Serra e o Eduardo Campos. Um vai comer o outro. Como o poder
lida com isso e como o Estado lida com isso. O Estado se deixou embalar como um sabonete, principalmente no Brasil. Nós temos slogan e temos logotipo, marca de fantasia de governo. Antes era Brasil, um país de todos, hoje é Brasil, país rico, é país não sei o que lá. O que contraria o princípio da impessoalidade, que é um princípio constitucional, que, entre outras coisas, impede o governante de identificar a si próprio nas comunicações de governo. No Brasil, nós fazemos propaganda de governo com cada vez mais dinheiro, com cada vez mais presença nos meios de comunicação e com a identificação indireta de quem é o governante por meio desse logotipo. Não está lá governo Dilma, mas está lá o logotipo da Dilma, que todo mundo sabe que é o governo Dilma. É uma disfarçatez, eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma afronta ao princípio constitucional. Para que serve a propaganda de governo? Serve para ganhar a eleição seguinte. Quem são as pessoas que fazem a propaganda de governo? Os mesmos profissionais que vão fazer a propaganda do horário eleitoral. Então, o Estado tem usado a propaganda, e é o Estado, outros dizem não, é o governo, não é não. É o governo do Estado, da Federação, da União, é o governo federal, é o governo do município, mas é o Poder Judiciário, que tem a TV Justiça, é o Poder Legislativo, TV Senado, TV Câmara, fazendo propaganda, às vezes alguns saem de um poder, entram no outro e tudo mais, como a gente sabe, para ganhar a próxima eleição. O Estado, em todos os seus poderes, em todos os seus níveis, reage a isso na forma de publicidade e de propaganda, como se fosse um sabonete, como se fosse uma mercadoria. Isso é um rebaixamento da condição da instituição pública, que deveria estar a salvo disso. Então, é mais ou menos assim que eu te respondo. E o poder age instrumentalizando o Estado para se reproduzir. Boa noite, professor Eugênio. Na verdade, são duas perguntas, e voltando às manifestações. A primeira pergunta seria o seguinte: a presidente da República, Dilma, ela deu resposta pronta a essas manifestações? Essa é a primeira pergunta. A segunda, essas manifestações certamente vão aparecer no debate político que começou a se abrir para a presidência da República imediatamente. Vai ter um fator decisivo, no meu entendimento, na vitória de um partido ou de outro em relação a essas manifestações. Então, a segunda pergunta posta é essa. Que leitura, ao seu ver, os partidos vão se aproveitar e tirar proveito dessas manifestações a nível de propaganda política, por exemplo? Só para ver se eu... você fez duas perguntas. Isso. E como as manifestações vão repercutir nas eleições do ano que vem. Isso. Olha, outra vez, eu poderia discutir mais amplamente a relação entre o discurso da Dilma e uma análise política que estaria por trás daquilo ou não, mas eu preciso alertar para o fato de que isso escapa ao repertório que eu mobilizei para essa conversa de hoje. Seria uma conversa própria da ciência política e talvez fique um pouco artificial, fique um pouco estranho. Mas eu, em poucas linhas, poderia deixar a seguinte consideração. O governo federal demorou para dar uma reação publicitária respondendo perguntas que ninguém tinha feito.
tanto que caiu no vazio logo depois. A ideia de se convocar uma constituinte exclusiva soou como um oportunismo que traiu uma intenção de estabelecer um vínculo bonapartista entre a presidência da República e as massas que estavam na rua. Dispensem esses deputados, que a Dilma até falou isso. Ela não disse isso, mas significou isso. O Congresso não pode fazer a Constituinte, ou não pode reformar a Constituição para esse fim. Ao que imediatamente todo mundo reagiu. E eu não quero entrar na discussão se o Congresso é bom ou ruim, mas o fato é que não há nem campo político e muito menos sustentação jurídica para o que ela pretendeu propor. E ela estaria querendo dizer o seguinte: para que essa instituição, se eu posso aqui me entender diretamente com o povo? Foi muito infeliz, na minha visão, aquela tentativa. E, para a sorte de todos nós, aquilo já foi suficientemente esquecido. De que modo isso vai repercutir na eleição do ano que vem? Aí eu posso me aproximar um pouco mais do que eu mobilizei aqui para o pensamento que eu trouxe, e dizer assim: as manifestações puseram em marcha signos muito fortes e muito positivos que agora estão aí à disposição da sanha dos partidos. Os partidos todos vão querer capitalizar de um jeito ou de outro e dizer que estavam ao lado dos manifestantes, a bandeira nas costas, o hino nacional, e vai ser até um pouco enfadonho, vai ser um pouco difícil de aguentar, mas eles tendem a querer se apropriar da coisa por aí. Mais ou menos como se fossem vestir a camiseta de Black Dog para ficar bem na foto. Gente, muito obrigado pela gentil, carinhosa e generosa atenção de vocês. Nós que agradecemos, Eugênio, a sua... Agradecemos, Eugênio, para nos ajudar a decifrar, através das imagens, o que se passou, né, nas manifestações de junho até hoje, né? E lembramos que na sexta-feira que vem, continuando esse módulo sobre as jornadas de junho no Brasil, teremos o filósofo e professor da Unicamp, Roberto Romano, com o tema O Poder dos Palácios e a Força das Praças. Portanto, vamos aprofundando esse tema. Contamos com a presença de vocês, agradecemos a presença do Magnoli, conosco, o nosso curador do módulo, e principalmente o palestrante de hoje, o Eugênio Butti. Gostaríamos de concluir com um aplauso de agradecimento. As manifestações se dirigem para as câmeras, para as objetivas dos fotógrafos. Olham para os que registram como aqueles que levarão a notícia para longe. E alguns outros elementos que depois passarão a fazer parte de uma iconografia, de uma cenografia, parte da indumentária, do gestual, da linguagem visual, tudo isso já está aí.
A cena do confronto, que atrás estava apenas com o megafone, mas que na capa da Newsweek já não é só o megafone, aqui nós vemos um pouco melhor, nós podemos ver claramente como uma cena de enfrentamento de discursos. Só que ali no megafone era com palavras, agora isso se processa com imagens. O jeito com que se vestem os policiais e o jeito com que se vestem os manifestantes passa a significar uma série de coisas. E coisas não tão simples, não tão óbvias, não tão diretas. Praça Tahrir, Egito. Aqui é o próprio Nilo que desce numa manifestação política. Vejam a imensidão de pessoas. Outra vez, elas ocupam elementos que são elementos sígnicos. Nós vamos ver, controlando a sequência. Separei umas fotos apenas preliminarmente, eu gostaria de alertar, porque me interessa muito mais e me cabe muito mais tratar da ordem da representação do que se passou. Como vimos, como isso nos viu, e com que lentes nós lemos, deciframos, por que razões nos assustamos. E para começar, eu gostaria de convidar vocês a olhar rios de pessoas, rios humanos nas cidades do mundo. Começando por Pequim, pela Praça da Paz Celestial, isso 1989. Gostaria de convidar vocês a refletir em torno do que são essas massas, essas inundações que ocupam as ruas da cidade. Eu olho essas fotos e fico pensando na roupa dos homens. Vejam que elas são relativamente parecidas. É uma massa humana que praticamente não distingue os indivíduos. E isso terá uma importância crucial aqui. Essa foto que ficou muito famosa e acabou virando um símbolo dessas manifestações da Praça da Paz Celestial, põe em evidência um indivíduo contra um... Já vínhamos vendo desde antes de Pequim, que as multidões, quando vão para as ruas, tendem a alvejar signos que representam uma ordem, de um jeito ou de outro. O sentido é quase sempre aí inequívoco. De um jeito positivo, isso se manifesta quando esses rios se apropriam de elementos sígnicos que esses rios querem tomar para si como sendo seus, como sendo aqueles que os identificam. Nós veremos isso com muito mais clareza nas manifestações brasileiras. Mas o mais interessante é o sentido negativo, quando essas multidões se dirigem contra elementos sígnicos que precisam ser quebrados, removidos, ultrapassados, superados. É como
se essas multidões falassem por imagens. Eu disse que elas têm consciência de que se dirigem a uma sessão de fotos. Eu disse que elas têm consciência de que estão indo no limiar de ser vistas por todo mundo. Mas elas também estão escrevendo com imagens o que elas querem dizer com palavras. Tomando conta de monumentos, subindo em cima de viaturas policiais, interrompendo o fluxo do dinheiro, da polícia. Elas querem dizer coisas com imagens. Praça Tahrir. Isso é uma das representações no Brasil. Como isso foi um sistema contra uma força militar. Talvez o que tenha sido fotografado aqui seja exatamente isso, a força do indivíduo. Só que esse indivíduo não é um humano sozinho. Ele representa a multidão. E com essa força, ele interrompe o fluxo do tanque de guerra. Vamos mudar para Seattle, 10 anos depois. Isso é uma capa da Newsweek. A batalha toma a cena na notícia. Eu adoro essa imagem porque os megafones estão quase que numa luta de espadas e representam a oposição de dois discursos, né? Um é o discurso que quer dizer permaneçam em ordem, e o outro, na boca do manifestante, talvez queira dizer saia daí. As faixas, como na Praça da Paz Celestial, elas querem dizer alguma coisa para o mundo inteiro. E nesse ponto, nós já temos um primeiro elemento para uma reflexão em torno do que querem dizer essas manifestações. Algo de inicial, que já dá para ter como certo, elas querem o olhar do mundo. Elas afluem para onde está o olhar do mundo. Elas entram em cena e isso não é apenas uma frase de efeito. Já aqui, as pessoas começam a ir para as manifestações com a consciência de que se dirigem a uma sessão de fotos. Estão nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos à gravação do programa Café Filosófico CPFL, um programa de cultura do Instituto CPFL. Hoje daremos continuidade ao módulo do mês de outubro, Fragmentos da Democracia, Jornadas de Junho, no Brasil, que tem curadoria do sociólogo pesquisador da USP, Demetrio Magnoli. No programa de hoje teremos o jornalista Eugênio Bucci, que irá tratar do tema No Espelho dos Meios de Comunicação. Eugênio Bucci é jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, é autor de diversos livros, como A Imprensa e o Dever da Liberdade, e em Brasília, 19 horas, sobre ética e imprensa. Brasil em Tempo de TV, e alguns deles vocês poderão encontrar aqui na nossa parceira Livraria da Vila. Após o encontro, o palestrante estará respondendo às perguntas de vocês, portanto, vão pensando nisso. E, sem mais, vamos chamar ao palco o convidado de hoje, Eugênio Bucci. Vamos recebê-lo. Um aplauso de boas-vindas. Boa noite. Muito bom estar em Campinas, apesar do trânsito, que foi quase que intransponível. Melhor ainda estar na CPFL, sob a direção
a CPFL Cultura, sob a direção do Augusto Rodrigues. E, melhor ainda, está num ciclo organizado pelo meu amigo Demétrio Magnoli, amigo de 30 anos. Ele vai dizer que ele só tem 32, mas... Bom, eu separei umas fotos para começar e queria saber se dá para entrar. É isso. E aqui eu vou